Vamos lá iniciar mais uma aula da gente do Projeto ISA, certo? Lembrando, são temas curtos, são coisas bem simplificadas, tá? São resuminhos para a gente facilitar o nosso conhecimento, beleza? Então vamos lá. O que a gente vai falar hoje é apenas uma continuação. E tem gente chegando. É apenas uma continuação do nosso encontro anterior, tá bom? É um complemento, coisas que estavam faltando que não coube, senão ia ficar muito extensa o nosso encontro anterior, ficaria muito extenso. Então, resolvi dividir o conteúdo, tá certo? Então, olha só. Lembrando que nós falamos no encontro passado sobre classificação de triângulos, os tipos de triângulos que tem com relação aos lados, os tipos de triângulos que tem com relação aos ângulos internos, certo? E uma coisa importante que a gente viu é que a soma de todos os ângulos internos do triângulo sempre tem que dar 180 graus. Show? Agora vamos continuar com o nosso assunto, gente. Então, primeiro, em um triângulo, o maior ângulo estará oposto ao maior lado, assim como o menor ângulo interno também estará oposto ao menor lado. Gente, o que é estar oposto? Estar oposto quer dizer um de frente para o outro. Por exemplo, eu estou de frente para você agora, quer dizer, estamos relacionando-nos por uma tela, né? Mas eu estou de frente para vocês e vocês estão de frente para mim. Eu diria que nós estamos opostos, certo? Um olhando para o outro. Quando eu falo aqui, ó, de ângulos opostos, eu estou dizendo que o ângulo e lado oposto, perdão, eu estou dizendo que o ângulo está de frente para o lado. E esse lado está de frente para esse ângulo. Por exemplo, aqui, quem são os ângulos opostos? Perdão, quem é o lado e o ângulo oposto? Eu tenho aqui esse ângulo aqui, ó, essa letra grega aqui chamada alfa. Esse ângulo está oposto a esse lado B. Certo? Um de frente para o outro. Esse ângulo, essa letra grega aqui chamada θ, ele está de frente, ó, para este lado C. Beleza? Então eles são opostos. E esse ângulo aqui chamado φ, letra grega φ, tá? Ele está oposto a este lado aqui que eu chamei de lado A. Certo? Então, quem é o lado oposto a cada ângulo? O lado A é oposto ao ângulo φ. O lado B é oposto ao ângulo alfa, certo? E o lado C é oposto ao ângulo θ. Tá bom? É só ver quem está de frente, um de frente para o outro. Show? E aí o que acontece? Dentre esses três ângulos internos, vocês podem perceber que este ângulo aqui que eu chamei de φ, ele é o ângulo maior que tem. Dentre os três, ele é o maior. Ele é o que está mais aberto, a abertura dele é maior. Então, nesse caso, ó, quem é o lado que está de frente para ele? É o lado A. Então, esse daqui é o maior lado que tem. É o que está de frente para o maior ângulo. Tá certo? E quem é o menor lado? Qual desses três ângulos parece ser o que está mais fechado? Deixa eu ver se vocês responderam. Não, estão conversando outra coisa, né? Então, olha só, gente. Quem é o ângulo que está mais fechado? Certo? É esse daqui, o alfa. Ele é o mais agudo, certo? Então, ele vai estar de frente para o menor lado. O menor lado é esse aqui, ó, o lado B, que está de frente para esse ângulo alfa, certo? Beleza? Então, nesse caso, eu posso dizer o seguinte, olha, só observando esses ângulos, eu já tenho certeza que o maior lado é o A, o menor lado é o B, e o lado que está entre os dois, que está no meio, seria o mediano, seria o lado C. Tá bom? O maior é o A, o menor é o B, e o do meio seria o C. Teria uma medida entre os dois. Tá bom? Aí vamos lá. Observação, galera. Ângulos com medidas iguais implicam em lados com medidas iguais. O que isso significa? Imaginem que um desses três ângulos tenha a mesma medida que outro. Tá? Então, dois ângulos com a mesma medida. O que isso significa? Que os dois lados que estão opostos a eles têm que ter a mesma medida. Tá bom?
Como, por exemplo, aqui, ó. Eu tenho um triângulo que esse ângulo e esse daqui, esses dois ângulos têm a mesma medida, tá bom? O que isso vai significar? Que esses dois lados que estão de frente para eles também terão a mesma medida, certo? Quando acabar. Nesse caso, gente, significa que este triângulo, ele é um triângulo isósceles, ou seja, ele tem duas medidas iguais nos seus lados, tá bom? Por outro lado, esse daqui, ó, esse triângulo tem três ângulos, os três ângulos dele no caso, possuem a mesma medida. O que isso significa? Significa que os três lados, certo? Tem que ter a mesma medida também, tá bom? Então esse vai ser um triângulo equilátero, três medidas iguais. Ok? Então vamos lá, de novo, recapitulando, dois ângulos com a mesma medida, isso quer dizer que dois lados terão que ter a mesma medida também, certo? Três ângulos com a mesma medida, isso significa também que os três lados têm que ter a mesma medida. Observação, galera, a única forma dos três ângulos possuírem a mesma medida é se os três ângulos forem de 60 graus. Fechado? Ok, gente? Então, sempre que eu falar de triângulo equilátero, você já pode ter certeza que os ângulos internos deste triângulo, cada um vai medir 60 graus. Beleza? Então, vamos lá. Última coisa que nós vamos ver do assunto que estava faltando. Gente, ângulo externo. O que vai ser um ângulo externo? O ângulo externo ele vai ser formado por um lado do triângulo e uma prolongação de um outro lado. Por exemplo, aqui, ó, esse ângulo ele foi formado com este lado aqui do triângulo e a prolongação deste outro. Ó. Perceba que eu peguei esse triângulo e prolonguei o lado dele. Tá certo? Esse ângulo que foi formado aqui, ele é chamado de ângulo externo. Tá certo, gente? E olha só, se eu quiser saber a medida deste ângulo interno, basta simplesmente eu verificar qual é a medida desses outros dois ângulos aqui, ó, que estão internos. Eu chamo de ângulos internos não adjacentes. O que seria o ângulo interno adjacente? O adjacente, gente, seria esse daqui, ó, que eu não pintei. Tá pintadinho de branco, no caso, porque não pintei de vermelho. Então, esse ângulo aqui, ele seria o ângulo interno adjacente, certo? Se eu quiser saber a medida deste aqui, o externo, basta eu verificar quanto mede este ângulo interno e este ângulo interno. Eu somo essas medidas, pronto. O valor dessa soma é exatamente o valor do ângulo externo. Tá certo, galera? Deixa eu ver aqui o que vocês estão comentando. Tá certo. Então, gente, olha só. Era só isso mesmo que estava faltando. Agora, umas curiosidades básicas. A primeira curiosidade é o seguinte. Todo triângulo equilátero ele é chamado de regular, tá bom? Então, se por acaso, na verdade não só triângulos, como qualquer polígono, tá? Qualquer forma geométrica plana que eu chamar de regular, é justamente aquele que tem todos os lados com a mesma medida e todos os ângulos internos com a mesma medida, tá bom? Então, no triângulo, todos os ângulos internos vão ser 60, tá? E todos os três lados terão a mesma medida, beleza? A outra curiosidade é que três pontos não lineares sempre formarão um triângulo, certo? Então, em qualquer lugar que eu pegar três pontos que não estejam alinhados, se eu ligar, vai formar um triângulo, tá? Esse triângulo ele pode ser formado em qualquer lugar do espaço. Show? Beleza, gente? Então, nesse caso, era realmente só isso. Pouquinho coisa de nada. Quase nada. Certo? E aí a gente vai ter essas seguintes características.
No nosso próximo encontro, a gente vai fazer algumas atividades que vão estar relacionadas a isso, tá bom? Atividades que serão como descobrir, ou melhor, descobrir a medida do ângulo externo, tá? A partir dos ângulos internos. Descobrir qual o valor desconhecido em um ângulo interno, beleza? Às vezes, nós vamos precisar dessa característica aqui, observar se esse triângulo é isósceles ou não, a partir dos ângulos. Tá? Então, se eu identifiquei que tenho dois ângulos com a mesma medida, eu tenho que saber que esses dois lados opostos também terão que ter a mesma medida. Tá certo, galera? Então, basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês. Tem gente chegando agora no finzinho, tá? Como eu falei para vocês, os nossos encontros não vão ser tão longos, certo? Hoje mesmo era para ser bem rápido, porque era pouco conteúdo, certo? Os próximos é possível que tenha algum assunto que seja mais longo. Outros vão ser mais simples, como esse, mais sucintos. Certo, gente? Então era basicamente só isso. Eu vou parar a gravação por enquanto. E aí a gente vai falar alguma coisa, vai conversar para ver se você tem alguma dúvida. Tá bom? Mas é só para quem está online. Já que você não veio, vai ter que assistir só a gravação.